Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma prática de yoga. Eu sou Ali Abrantes e eu vou conduzir aqui essa prática hoje. Então, inicialmente, eu te convido a sentar numa posição confortável, lembrando que se para você for interessante utilizar blocos que nem eu estou usando aqui para sentar em cima, ou você pode usar uma almofada. Se você preferir ainda, é possível encostar as suas costas na parede ou até fazer sentada numa cadeira, dependendo das suas condições físicas. Então, o mais importante é que nesse primeiro momento encontremos uma posição bem confortável, bem tranquila. E eu faço então esse convite inicial para que nesse momento a gente abra esse espaço dentro da nossa agenda, para que possamos estar aqui unidos, juntos, fazendo essa prática com total atenção, com atenção plena, com atentividade. Então eu te convido a fechar os olhos com gentileza, sem fazer esforço, e fazer 3 respirações bem profundas. Se preferir, você pode inspirar levantando os seus ombros perto das orelhas e soltar o ar deixando os ombros caírem. Ainda com os olhos fechados. Eu vou te convidar então a trazer as mãos à frente do seu coração e a traçar um sankalpa. Um sankalpa é um propósito, é uma resolução interior. Então pensa em algo que para você é muito importante, você deseja realizar na sua vida, manifestar, uma versão sua que você deseja ser. Transforma isso numa frase curta, afirmativa e no presente. Como, por exemplo, eu sou disciplinado e pratico regularmente exercício físico, yoga. Então leva um tempo para você investigar, criar sua frase e repeti-la. E agora eu vou te convidar a fazermos então o mantra da paz, Shantipataha, em forma de pergunta e resposta. Então, escute primeiramente e na sequência repita junto comigo. Om Sahana Vavatu. Você. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Tejasvinavaditamastu. Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Harihi Om. Então nós vamos descendo agora as mãos aqui para perto dos nossos joelhos.
ou qualquer outra posição que você ache mais adequada, nós vamos fazer um Shatkarma, que vai ser o Kapalabhati. Shatkarma é uma ação, então, purificatória, uma das 6 ações que aparecem descritas nos textos de Hatha Yoga. Nós vamos fazer o Kapalabhati, que é o crânio brilhante. Então, é uma purificação das tuas vias respiratórias e também de toda a anatomia sutil dessa região aqui da sua cabeça. É bem simples como é que você vai fazer. Você vai inspirar de forma natural pelas suas narinas e vai soltar o ar também pelas narinas de forma mais vigorosa. Tá? Então nós vamos encontrar um ritmo, você pode acompanhar o meu ritmo ou você pode fazer no ritmo próprio. Então vamos iniciar. Continua mais um pouco. Inspira fundo e enche os seus pulmões e segura o ar dentro dos pulmões um pouquinho. Se você já sabe a ativação dos seus bandhas, ativa a Mula Bandha, a musculatura do teu assoalho pélvico, junto com os esfíncteres da uretra e do ânus. Ativa então toda essa musculatura desse pavimento pélvico, justamente onde você está sentada, e também o Uddiyana Bandha, que é trazer o seu abdômen suavemente para dentro e para cima. Não precisa forçar, mas quando sentir então que é a hora de soltar o ar, você esvazia todo o ar, esvazia os pulmões, solta todo o ar e permanece um tempinho com os pulmões vazios agora. Então, de novo, ativa o Uddiyana Bandha, puxa o abdômen para dentro. Mula Bandha, ativa o pavimento pélvico, o assoalho pélvico. Se você quiser, você pode abaixar um pouquinho o queixo também, ativando a garganta, fazendo Jalandhara Bandha, um pouquinho dessa constrição aqui da passagem do ar pela garganta. De novo, sem forçar, mas se desafiando a ficar um tempinho mais longo. E depois volta a tua respiração natural. Respira de forma tranquila, compassiva, vai abrindo os olhos devagar. Se você estava sentado em cima do bloco ou usando uma almofada ou na parede, então vem agora para o centro do teu tapete e nós vamos então aqui para a posição de 6 apoios, fazendo um movimento circular. Você vai projetar o seu corpo à frente, depois para o lado e lá para trás, ó, passando o quadril, as suas ancas bem pertinho dos seus calcanhares. Então segue aqui nesse movimento, inspirando, vindo à frente, e expirando, indo atrás. Vai então lubrificando algumas articulações principais no seu corpo. Começa a se perceber nesse dia de hoje. E você vai inverter, ó, gira no sentido agora oposto. Mas continua com a respiração comandando o movimento. Então inspira, vai à frente, expira, vai atrás.
E aí a última vez você vai parar aqui na posição dos 6 apoios, Shavasana. Pode aproximar um pouquinho mais os seus joelhos e os seus pés aqui no centro do tapetinho e estica a perna direita lá para trás. Levanta o rosto, olha para frente. Inspira fundo e quando você soltar o ar, abaixa a cabeça e traz o joelho na direção da testa. Ativa o teu abdômen e repete. Levanta a cabeça, estica a perna, inspira, solta o ar e aproxima testa e joelho, fazendo Vyagrasana, a postura do tigre. Se você tem intimidade com a respiração Ujjayi, você já pode ir fazendo ela. Se você não conhece, não se ocupa com isso hoje. Você vai respirar de forma profunda só durante a prática. Então, completamos aqui 5 vezes. Estende a perna direita lá atrás e levanta a mão esquerda, estende o braço esquerdo aqui para frente. Aí você já não precisa olhar para frente, tá? Você pode até olhar ali para o rodapé da parede à sua frente, ou olha aqui para a beiradinha do seu tapete. Estabiliza o teu corpo, ativa o centro do corpo. Percebe essa ativação muscular nas costas, no quadril, ao longo da coluna. E na expiração volta devagarinho. Junta ali o joelho e pé. E vamos agora para a nossa perna esquerda. Ó. Então, perna esquerda lá atrás. Levanta o rosto na inspiração. Solta o ar 5 vezes. Vyagrasana, postura do tigre sem pressa. Você controla a sua respiração, você controla a velocidade do seu movimento. Lembra que eu falei lá no início sobre atenção plena, sobre atentividade. E você está aqui atenta durante toda a sua prática. Atento, percebendo cada nuance. A última vez, para a perna esquerda lá atrás e sobe o braço direito aqui na frente. E sobre essas nuances você vai perceber que a sua mente oscila ao longo da prática. Às vezes quer acelerar, quer sair de uma postura, às vezes quer permanecer um pouco mais, quer algo mais fácil, quer algo mais difícil. E você pode ajustar a sua prática. Isso se chama yogya, esse ajuste. Mas observa também se esse falatório mental ele não tem como diminuir quando você se concentra naquilo que você está fazendo. E aí voltamos aqui desfazendo e vamos para a postura da prancha, ó, Palankasana. Então você vai tirar o apoio dos joelhos, vai crescer o topo da sua cabeça aí para a parede à sua frente. E vai crescer os seus calcanhares para a parede atrás de você. Empurra o chão firme. Respira de forma profunda, ativando os bandas. Na tua próxima expiração, levanta o quadril e abaixa a cabeça. Então você passa aqui para o Adho Mukha Svanasana, postura do cachorro olhando para baixo. Flexiona um pouquinho os teus joelhos. Traz a tua cabeça entre os braços. Gosto de pedir sempre que você não estenda por completo os cotovelos, principalmente se você tem muita mobilidade nessa articulação. Então deixa os cotovelos um pouquinho fletidos. E aí você vai alinhando o seu tronco com os braços, buscando esse alinhamento reto. O quadril vai lá para cima e fica à vontade aqui para investigar se você quiser movimentar um pouco as suas pernas. Por exemplo, como eu estou fazendo aqui, estendendo uma perna e flexionando a outra, e vou alternando.
Estendo uma e depois a outra. Você encontra o teu ritmo. Percebe esse alongamento dos gêmeos, da sua panturrilha. Respiração longa, profunda. E aí para agora esse movimento aqui no centro. Sobe bem alto na ponta dos pés. Ó, os calcanhares ficam bem elevados. E nós vamos fingir que vamos ajoelhar no chão. Então, desce ajoelhando. Solta o ar e inspira, sobe de novo, estendendo os joelhos. O movimento basicamente vai ser dos joelhos. Você vai perceber que os ombros também se movimentam um pouquinho. E aqui você está fazendo a postura da lebre, Shashankasana. Vamos fazer isso mais 2 vezes. E agora você pode realmente ajoelhar. Ó. Vai até o solo, senta lá atrás nos teus calcanhares e deixa os teus braços bem alongados lá para frente. Você vai fazer uma tração. Então, o que é essa tração? É esse movimento de ganhar espaço. Pensa numa corda. Quando você estica a corda, você está fazendo uma tração. Então, pensa nesse movimento de estender. Você está andando com as mãos para frente, está relaxando o pescoço agora. O seu quadril está bem posicionado lá para trás. Você faz uma tração aqui nos ombros, nos braços e na coluna. Respire, vai percebendo essa abertura de espaço, essa nutrição. E como a sua mente também vai lidando com a prática, acolhendo as emoções que vão surgindo ao longo da prática. E lembrando de não se confundir nem com o teu corpo, nem com os teus pensamentos e nem com as tuas emoções. Você permanece firme aí como essa presença que observa tudo isso que vai mudando ao longo da prática. E aí eu vou te convidar de novo para a gente voltar aqui para os 6 apoios e vamos então de novo para a prancha. Ó. Apoia lá os pés, tira o apoio dos joelhos, firma o corpo aqui na prancha. E na tua próxima expiração, você pode ir descendo devagarinho, se quiser apoia os joelhos e vamos deitar. Vai descendo devagar, se quiser pode fazer em mais de uma respiração, pode fazer de forma bem lenta, até chegar em Namaskarasana, na postura da saudação, onde você vai apoiar a sua testa. Percebe então como o teu pescoço reage a esse posicionamento. De forma alternativa, você também pode apoiar o queixo. E aí você fica com a sua cervical numa extensão um pouquinho maior. E tudo bem, desde que isso não force seu pescoço, desde que isso não te traga dor. Lembra que a dor muscular ela é bem-vinda, porque ela é o esforço físico, mas a dor articular nunca. Então foge de qualquer dor nas articulações. E aqui traz as mãos ao lado da cabeça. Ó. Toca a pontinha dos dedos aqui no lado da sua cabeça, na região da têmpora. E nós vamos levantar um pouquinho a cabeça e os braços e o tronco. Uns 4, 5 dedos ali do solo. Sobe também as suas pernas estendidas. Deixa a ponta dos pés apontadas para o fundo do teu tapete, para a parede atrás de você. Está aqui no Makarasana, sentindo toda essa ativação dessa cadeia posterior. Respiração longa, profunda.
E na tua próxima expiração, desce de forma controlada. Apoia as mãos e para ali um pouquinho de novo na postura da saudação. Pensa que se para você, às vezes, o tempo de permanência ele é muito longo, você pode sair antes da postura. Evita cair da postura ou sair de forma rápida. Procura sempre controlar. E também, se você quiser permanecer mais tempo nas posturas, fica à vontade. Permanece mais uma, mais duas respirações. Então nós vamos empurrar o chão e levantar um pouquinho o rosto e o tronco. Você não precisa estender os seus cotovelos todos. Repara que eu estou com os cotovelos aqui flexionados. Estou olhando para frente. Eu também não preciso me esforçar muito para olhar para o teto e colar a região aqui da minha nuca nas minhas costas. Não precisa levar no limite a tua coluna cervical. Você tem mais riscos do que benefícios. E agora vai subindo, levanta o quadril, apoia os dedos dos pés e vamos voltar lá para o cachorro olhando para baixo. Então inspira fundo, solta o ar e vem para o Adho Mukha Svanasana mais uma vez. Já percebe teu corpo um pouquinho mais ativado. Nós vamos levantar a perna direita na inspiração e soltando o ar, o pé direito vai lá para frente. E se você não consegue fazer isso no movimento único, você pode ir, parou na metade, pode ajudar com a mão e puxar o pé para frente, ou vai encontrando a sua alternativa para fazer isso. Então aqui a gente para na postura do corredor, percebe que o quadril não vai muito alto, então a perna da frente, o seu pé, ele está sempre um pouquinho à frente da linha do seu joelho, e o seu joelho também ele não avança, né? Ele não avança o dedão do pé, o calcanhar de trás ele não vai levantar, o calcanhar, desculpa, do pé da frente ele não levanta, o seu quadril desce, e o rosto levanta um pouquinho. Nós vamos voltar essa perna direita para trás. Então apoia as mãos, inspira, solta o ar e volta a perna para trás, no cachorro olhando para baixo. E agora avança com a perna esquerda. Levanta ela primeiro, inspira, solta o ar, dá o passo grande, ajusta a posição do pé e do joelho. Abaixa um pouquinho o quadril, levanta um pouquinho a cabeça. Respira no Ashwa Shanchalanasana. Se conecta com a postura. Dessa vez você vai trazer o pé de trás para frente. Se quiser, você pode levantar um pouquinho o quadril, quadril para trás. E depois dá um passo para frente. E agora você chega aqui, flexionando um pouquinho os teus joelhos para baixar ligeiramente o quadril. Pode apoiar as mãos nas pernas. Se você tiver um bloquinho, você pode apoiar as mãos em cima do seu bloquinho e fazer uma tração da sua coluna. Uma tração horizontal. Então a cabeça vai para frente e o quadril vai lá para trás. Cresce, 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 enquanto você respira. Na tua expiração, você vai descer as mãos pelas pernas, vai abaixar a cabeça. E se você consegue alcançar com as mãos no tapete, relaxa. Se você não consegue ainda descer muito o seu tronco, você pode flexionar um pouquinho mais os joelhos, lembra de relaxar o pescoço, abaixa a cabeça. E vai puxando o seu abdômen para dentro, fazendo a ação de Uddiyana Bandha, ativando também o teu assoalho pélvico o tempo todo, para poder estabilizar a tua coluna. Base da coluna.
Na próxima inspiração, nós vamos flexionar um pouquinho mais os joelhos, subir os braços, subir o tronco e olhar para cima, fazendo Urdhva Hastasana. Posição dos braços elevados, das mãos para cima. E se você se sente disposta, disposto, você pode inclinar um pouquinho para trás o tronco e a cabeça. Percebe o efeito então dessa extensão da coluna. Expira e volta aqui devagarinho, as mãos ao lado do tronco. Chegamos aqui na postura da montanha, Tadasana. E sem que você olhe os seus pés, procura levantar os dedos dos pés agora. Ativa bem os músculos na sola dos seus pés. Ativa os seus arcos plantares. Sente toda essa musculatura ativa enquanto você levanta os dedos dos pés. E agora faz comigo assim, ó, apoia só o dedão, dedo gordo de cada pé. Depois apoia só o dedo mínimo, o dedo menorzinho de cada pé. E aí apoia os outros 3 dedos do meio. Dá uma olhadinha agora nos seus pés. Percebe os pés bem ativos. Percebe essa ativação muscular pela panturrilha, pelos gêmeos, pelas coxas, pelas ancas, os glúteos, na região do abdômen e ao longo da sua coluna, nas suas costas. E sente a firmeza de Tadasana na postura da montanha. E aqui nós vamos levar o nosso pé esquerdo lá para trás num passo bem grande, ó. Um passo largo lá atrás. E você pode aqui fazer uma base em L, tá? Uma letrinha L aqui. Como? Seu pé da frente está apontando para frente do tapete. O pé que está atrás, o pé esquerdo, ele vai apontar para o lado ou ligeiramente para dentro, tá? Numa linha diagonal. E percebe que aqui a gente tem um afastamento grande, não é um afastamento assim muito pequenininho, ó, é um afastamento grande. Os braços vão subir até a linha dos ombros. Na inspiração, a gente vai inclinando o corpo para a direita. O movimento é todo aqui pelo quadril e depois é um pouco pela coluna. E você vai apoiar a sua mão direita na sua perna ou em um bloco, se você estiver usando esse recurso aqui do bloco. Você pode apoiar. O braço esquerdo ele vai lá para cima, mas se te incomoda aqui o ombro esquerdo, pode manter a mão na cintura também. Toma cuidado só para não estender o teu joelho direito aqui por completo, tá? Sempre deixa o joelho com uma pequena flexão, valendo aquilo que eu falei do cotovelo. Evita a extensão completa, evita forçar a articulação. Não tem muito benefício nisso. Você não vai alongar mais porque você está forçando a articulação no limite e você ainda tem riscos aí de forçar ligamentos, cartilagens. E na próxima inspiração, ó, nós vamos subir, volta pelo mesmo caminho. A única diferença agora, ó, flexiona o joelho direito. E toma cuidado para o joelho direito ele não flexionar para o lado esquerdo do tapete, ele vai flexionar para frente. Se o teu joelho está rodando, se a coxa roda, você pode virar um pouquinho mais o pé direito para o lado, para que o seu joelho direito aponte então para a parede da frente. Um braço para frente e o outro para trás, como nós estávamos. Olha para a mão da frente. Se quiser, você pode olhar lá na sua unha. E vem abaixando aqui a sua anca, vai descendo o quadril, vai sentindo mais esse esforço. Respiração longa. E você está aqui no Virabhadrasana 2, Guerreiro 2. Sempre percebendo como cada postura te desafia.
Na próxima inspiração, estende o joelho, relaxa os braços. Nós vamos fechar um pouquinho essa base, ó. Você vai aproximar um pouquinho os pés. As mãos vão vir aqui para trás. E aí você pode fazer, ó. Vou mostrar aqui. Segurando os seus cotovelos. Se você não conseguir, segura nos antebraços ou mão com mão. Outra alternativa é você fazer o Anjali Mudra aqui nas suas costas também, se você conseguir. Então estamos aqui, ó. Pé direito para frente, dessa vez a gente vira o quadril fica um pouco na diagonal, mas o tronco fica de frente para essa parede aí, da frente do tapete. Inspira fundo, levanta um pouquinho o rosto. Solta o ar e abaixa um pouquinho a cabeça e o tronco. E aqui vale flexionar um pouquinho mais os joelhos. De uma maneira alternativa, você pode apoiar as mãos nas pernas ou nos blocos, tá? Se você estiver usando um bloquinho, lembra que você tem que encontrar um caminho intermediário entre aquilo que o seu corpo aguenta com segurança e entre a zona de conforto. Você vai sair da zona de conforto, mas você não pode também querer dar um salto. É como uma escada, degrau por degrau. Você não vai tentar saltar essa escada para cima. E agora inspira e sobe. Sobe, 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 relaxa os braços, dá um passo grande para frente. Para aqui um pouquinho na postura da montanha. Se quiser, faz aquilo que nós fizemos de levantar os dedos dos pés, descer o dedo gordo, dedo pequeno e os dedos do meio. Percebe como é que está o seu coração, se ele estiver batendo muito rápido. Respira devagar, acalma ele. E vamos fazer essa mesma sequência agora para o outro lado. Então agora eu vou ficar de costas, um pouquinho mais de costas para vocês. Vocês vão poder enxergar por outro ângulo também. Então primeiro posiciona o pé em L. E o pé pode ficar um pouquinho mais para o lado, o pé de trás mais para o lado, mais para o outro lado. E não está errado, tá? Você tem essas possibilidades aí de fazer esse L um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, quase uma letra T, né? Ao invés de um L, acaba virando um T também. Então fica à vontade para você experimentar e investigar. Corpo de lado, inspira fundo, sobe os braços até a linha dos ombros. Solta o ar, desce então a tua mão esquerda na perna ou no bloco. O braço direito pode ficar aqui para cima ou pode descer a mão na cintura. O rosto também pode ficar virado para o teto, ou para frente, ou para o tapete. Então, de novo, experimenta, são possibilidades, não tem certo nem errado. Tem aquilo que você consegue fazer, aquilo que te traz uma concentração maior, um desafio. E é legal também a gente ir variando, não fazer sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma. E agora inspira e volta. Saiu do Trikonasana, na postura do triângulo. Vamos para o Guerreiro 2. Ó. Flexiona o joelho da frente. Olha para a sua mão esquerda lá na frente. Se está na dúvida da posição do braço de trás, você sempre pode olhar para ele também. Ó. Dá uma olhadinha, ver se os braços estão alinhados, um para frente e o outro para trás. Depois você olha a sua mão da frente. Vê se a posição do joelho também está certinha, o joelho apontando para a parede da frente. Agacha, faz o teu esforço. Respira. Não esquece. Respiração ela vai te conectando ao momento presente. Vai facilitando também a tua permanência em cada asana. Na próxima expiração pode relaxar os braços. Ó. Desceu.
estender o joelho da frente. Vamos fechar um pouquinho a base. A base são os pés, né? Então fecha um pouquinho a base aqui. Você vai trazer o quadril um pouco mais virado para frente. Ele não se preocupa em deixar ele perfeitamente virado para frente. Se ele ficar um pouquinho na diagonal, não tem problema. Faz aquele posicionamento das mãos, seja as mãos atrás do tronco ou as mãos apoiadas na sua perna esquerda. Inspira fundo. E vamos aqui para o Parshotanasana, ó, soltando o ar, descendo. Tomando aquele cuidado para não estender o joelho da frente por completo. Fica aqui mais uma respiração completa. Inspira fundo e sobe. Sobe a cabeça e sobe o tronco. Relaxa os braços e traz o pé direito para frente. Você pode permanecer na frente, tá, do seu tapete. Eu vou virar aqui para ficar de frente para a câmera agora. Eu acho que vai ser mais fácil para visualizar. Vamos fazer o asana da árvore, o Vrikshasana. Então o pé esquerdo ele vai ficar com uma base, como apoio. Transfere o peso do corpo para o pé esquerdo. O pé direito pode vir aqui com o calcanhar perto da base do assoalho pélvico, ou você pode apoiar abaixo do joelho também, na sua panturrilha, nos seus gêmeos. Ou de uma maneira alternativa ainda pode apoiar o dedão do pé no chão, se tiver muito difícil equilibrar, tá? Então vamos ver uma dessas três possibilidades. Junta aqui a palma das mãos, respira fundo. Você pode manter as mãos aqui, se achar que é possível, pode levantar os braços acima da cabeça. As palmas podem ficar unidas ou afastadas. Lembra, são variações em cima do mesmo tema. São possibilidades. Uma não exclui a outra. Não tem postura certa. Tem adequação. Assim o yoga ele consegue chegar para todos. Ou melhor, a prática chega para todos. Yoga é uma maneira de você viver a vida. Não é uma prática de posturas no tapete. Vai além disso. Se você já conhece um pouquinho mais, você sabe. E agora vai voltando devagarinho, retorna, tenta controlar a descida também. Mesma coisa para o outro lado, ó, apoiou o pé, fez a base firme, se quiser abre os dedos. Veja, investiga aí qual das possibilidades você vai fazer. E às vezes um lado tem uma demanda diferente do outro. Então, respeita também essas lateralidades. Uniu as mãos. E aí percebe como é que você vai fazer. Mãos à frente do peito, braços acima da cabeça. O olhar fixo num ponto ele vai te ajudar a manter uma concentração maior também. Então evita ficar também dispersando o teu olhar em vários objetos. Procura olhar um objeto só, fixa nele. Depois você solta o ar e volta. Ó, vai desfazendo. Muito bom, muito bom. Então chegamos aqui na postura da montanha de novo. Vamos fazer mais um asana de equilíbrio, tá? Então, se você acha que é possível, eu vou te convidar a fazer o seguinte. Levantar o joelho direito e segurar com a mão esquerda. Se você consegue abraçar o joelho, ó, você pode subir um pouco mais a perna e abraçar. A mão direita ela pode ficar aqui ao lado, para trás ou na cintura. Então, se está difícil aqui,
não roda, só fica aqui. Mas se você conseguir, ó, vira o rosto para o lado direito e olha para trás agora. E faz sempre o que é possível, tá? Tá muito difícil, tá muito complexo. Faz algo mais simples. Olha para frente, só segura o joelho com as duas mãos. Da mesma forma, quer dificultar um pouquinho mais, você pode estender a sua perna à frente, segurando lá no pé ou nos dedos com a mão esquerda. E voltamos então desfazendo. E agora fazendo para o outro lado. Tudo começa de baixo. Começa de uma base. Pé firme. Levanta o joelho. Fica num apoio só. E aí começa a organizar então como é que você faz com a perna. Mão na cintura ou o braço ao lado. Isso, lembra que você vai fazer aí algumas respirações de permanência. Fazendo as adaptações que você entender necessárias. Para mais ou para menos. Preparando então para desfazer. Na expiração, volta devagarinho. Muito bem. Então estamos aqui, ó, na frente do nosso tapetinho. Paramos um pouco na postura da montanha. E vamos afastar um pouquinho os pés para os lados. E fazer a postura do elefante, Hastinasana. Procura deixar agora seus braços bem relaxados. Você pode soltar o ar quando você gira, inspira passando no centro. E percebe que eu estou levantando o calcanhar. Então eu estou girando, levantando o calcanhar do chão, justamente para não torcer o meu joelho. Esse não é um movimento natural, essa torção do joelho. Então não torce o joelho, levanta o calcanhar, facilita a vida do teu joelhinho. Vai diminuindo devagar, vai parando. Vamos aproveitar esses pés afastados aqui na largura do tapete. Dedos dos pés para as laterais, calcanhares para o centro. Vamos descer, ó, agachando. Se você não consegue agachar direto, sugestão, apoia as mãos ou pega um bloquinho e vai descendo. Se você está com um bloco, você pode até usar o bloco para sentar se quiser. Quem consegue ficar aqui no Malasana já está mais confortável. Tira as mãos do apoio, junta a palma das mãos. Deixa os braços aqui pelo centro, entre as coxas, olhar para frente, alonga a coluna, respira fundo. Vai percebendo essa abertura aqui na anca, no quadril. E vamos apoiar as mãos aqui atrás, ó, e sentar. Senta. Estende a perna direita aqui para frente, passa a esquerda por cima. Ó, o joelho está para cima. Então a gente vai dar um abraço. Ó. Se você não conseguir dar um abraço e trazer o joelho perto da axila, segura. A mão esquerda vai vir aqui para trás, vai empurrar o chão. Você vai tracionar a coluna para cima. Traciona. E agora olha para trás. Ó. Solta o ar e olha para trás. Vira o rosto. Vira os olhos fazendo Parshva Drishti, que é essa fixação ocular para o lado. Parshva é lado, Drishti é esse olhar fixo.
Então é um olhar fixo para o lado, como se você quisesse olhar a sua orelha esquerda. E volta devagarinho. Traz o teu pé esquerdo aqui, ó, para baixo da coxa. Ou se não quiser colocar ele embaixo da coxa, bota ele aqui do lado da coxa. Só vou te pedir para não encostar os gêmeos no tapete, tá? A panturrilha, ó. Levanta um pouquinho a panturrilha, uns 2 dedinhos aqui. Deixa o joelho um pouco flexionado. Levanta os braços na inspiração. Solta o ar e desce. E vamos relaxando então aqui. Vem aqui para o Janu Shirshasana. Entendendo que se você estende o joelho e você faz uma flexão vigorosa da tua coluna, você está empurrando mais, você está pressionando mais os teus discos intervertebrais para trás e para um lado também. Então isso, com o passar do tempo, pode não ser tão benéfico aí para os disquinhos, que eles tendem a desidratar ao longo da vida. Então, por mais que você seja jovem, tenha uma coluna saudável, procura manter a coluna saudável ao longo da vida. E se a coluna já não está tão saudável assim, vamos tomar esses cuidados devidos para poder restaurar essa saúde e que ela possa ir te acompanhar bem durante muitos anos ainda. E agora sobe os braços, sobe o tronco, inspira. Solta o ar e desce aqui do lado. Vamos trocar de lado, ó. Perna esquerda para frente. Perna direita passa aqui por cima. Vamos dar o abraço no joelho ou só segurar no joelho. Mão direita aqui atrás. Tração na vertical, ó. Cresce na vertical. Cabeça na direção do teto. Inspira. Solta o ar e roda. Olha para trás. Lembra do olhar lateral. Parshvadrishti. Olha para a orelha direita. Vira o rosto, vira os ombros. Não precisa forçar, mas sente o seu corpo torcendo. Aí volta devagarinho agora no centro. Traz a perna direita aqui para o lado ou apoia o pé aqui embaixo da coxa. Se você faz isso, você já naturalmente levanta os gêmeos, eles já não encostam aqui no tapetinho, tá? Se não, você botar o pé do lado, só flexiona um pouquinho os joelhos. Inspira, levanta os braços. Solta o ar e desce lá na frente. E aqui você vai relaxando o pescoço, vai liberando as tensões dessa cadeia posterior, tanto da parte dos isquiotibiais, a posterior da sua coxa, como também da musculatura ao longo da sua coluna. Fica aqui mais uma respiração completa. E na próxima inspiração, cresce os braços para frente e para cima, levanta o tronco, solta o ar e abaixa. Então nós vamos agora fazer uma invertida. Se você já tem experiência e quiser fazer alguma outra invertida que não seja o Viparita Karani ou Sarvangasana, fica à vontade agora para fazer, tá? Se não, vem aqui comigo, ó. Braços para frente, vamos descer fazendo força com o abdômen. Inspira fundo, solta o ar e desce devagar. Se der, desce em mais de uma respiração. Faz uma, depois faz outra. Quem sabe uma terceira. Até que você vai apoiar os ombros, vai apoiar a cabeça. E você pode então fazer o Viparita Karani levantando as pernas e só colocando as mãos
ou um bloco embaixo do quadril. Você pode trazer um bloco, por exemplo, em pezinho e apoiar aqui na região do sacro e levantar as pernas. Ou você pode, caso consiga, elevar o seu tronco e apoiar as mãos na região das ancas, pernas levemente inclinadas para trás ou com as pernas posicionadas para cima na vertical, fazendo Sarvangasana. Lembrando sempre de evitar qualquer compressão do pescoço, tá? Da região cervical. E aqui fica livre, se você quiser movimentar as pernas, fazer alguma variação, como uma perna para frente e a outra para trás, flexionar um joelho e deixar a outra perna estendida. Ou permanecer na mesma postura por um tempo aqui um pouquinho mais longo. Lembra sempre que se você for fazer posturas unilaterais, conta as respirações para fazer o mesmo tempo para o outro lado. Se for possível, permaneça mais algumas respirações aqui. Ou se sentir que já foi o tempo suficiente, você pode passar para uma outra postura qualquer. E se você fez o Sarvangasana ou levou as pernas para trás fazendo o Halasana, sugiro que você faça a postura do peixe, o Matsyasana. Se você não fez, mas também quiser fazer aqui comigo, ó, mãos embaixo dos glúteos, fecha um pouquinho mais os cotovelos. Você pode fazer com as pernas estendidas ou com elas flexionadas. Nós vamos levantar as costas do tapete. Ó. Levantou as costas do tapete usando os cotovelos. Os cotovelos empurram, as costas levantam e aí você pode apoiar a cabeça. Só não bota força, não bota peso aqui no pescoço, tá? Deixa esse apoio nos cotovelos. Então as ancas, quadril, cotovelos empurram o chão. O peito se abre, vai para cima. E agora a gente vai desfazendo, abraçando aqui os joelhos em Apanasana. Aí você pode fazer um balancinho para os lados. Se achar também que é uma boa ideia, você pode parar em cima de um dos lados. Vai que você esteja sentindo um trigger point, um ponto gatilho ali de um pouquinho mais de dor. Você pode parar um pouquinho em cima desse ponto. Respirar ali algumas vezes. E se para você tá tudo bem agora a gente passar para o Yoga Nidra, vai para a postura de Shavasana, estendendo as pernas, estendendo os braços. Mas se você acha que precisa fazer mais alguma postura, fica à vontade. Lembra que se você também sente desconforto, você pode trazer os joelhos para cima e para o centro, apoiando um joelho no outro, deixando os pés afastados.
Pode subir as pernas e apoiá-las numa parede também, ou em cima de uma cadeira. Não sinta desconforto, tá? Você pode usar uma almofada embaixo dos joelhos. Então, deitada, deitado, com os teus olhos fechados, de forma bem sutil, bem suave. Eu te convido agora a fazer 3 respirações da seguinte maneira. Você vai inspirar pelas narinas e vai encher os seus pulmões. Vai segurar e vai contar até 3. 1, 2, 3. E vai soltar o ar pela boca. E vai repetir. Inspira pelas narinas. Enche os pulmões e segura e conta até 3. 1, 2, 3. Abre a boca e... Faz isso mais uma vez. 1, 2, 3. E agora relaxa. E observa como está a tensão muscular no seu corpo. Percebe se você já consegue sentir um pouco mais de alívio. Percebe então se há alguma tensão na sua testa, ao redor dos olhos, ao redor da sua boca. Se você percebe tensão, dá um comando de relaxamento para o seu corpo. Percebe se você consegue relaxar as mãos, os dedos. E também os seus pés e os dedos dos pés. Nós vamos fazer um parikrama, um passeio de consciência pelo seu corpo. Você vai apenas levar a sua consciência a cada parte do seu corpo. Começando pelos seus dedos dos pés. E você vai perceber os dedos gordos, o dedão do pé direito e do pé esquerdo. Depois o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo e o quinto dedo. A sola do pé direito e a sola do pé esquerdo. O dorso dos pés, os tornozelos, as suas pernas, as suas tíbias, os seus joelhos, as suas coxas, e toma consciência da sua anca, do seu quadril, lado direito e lado esquerdo, parte da frente, parte de trás, embaixo, essa região que nós chamamos do assoalho ou do pavimento pélvico. Vai tomando consciência dos seus órgãos, do seu sacro e do cóccix. Percebe o abdômen, a coluna lombar.
as costelas, a sua coluna torácica, as suas omoplatas, suas escápulas, seu tórax, o externo. Percebe os teus pulmões trabalhando. Observa o seu coração pulsando. Os seus ombros, os braços, o braço direito e o braço esquerdo, os cotovelos, os antebraços e punhos, as palmas das mãos, os dorsos das mãos, os polegares, indicadores, dedos médios, anelares e dedos mínimos, mão direita, mão esquerda. A sua consciência percorre agora o seu pescoço, a sua coluna cervical, a sua garganta. Percebe o seu queixo, a mandíbula, os lábios, os dentes e a língua. As suas bochechas, o seu nariz, a narina direita e a narina esquerda. As suas orelhas, os olhos, olho direito, olho esquerdo, pálpebras, sobrancelhas, a sua testa, o topo da sua cabeça, seus cabelos, o seu couro cabeludo. Toma consciência do seu corpo relaxado e consciência desse corpo que você chama de meu. Lembrando que se é meu, não sou eu. Se você consegue falar que é o seu corpo, a sua mente, a sua personalidade, as suas emoções, não é o eu. Porque o eu observa tudo isso. Inclusive você e eu nomeamos como meu, minha. O sujeito é diferente do objeto. Então se percebe como essa presença, pura consciência, consciência que se manifesta com traços de personalidade, com nome, com funções sociais. Como um corpo, e nesse momento de relaxamento maior, eu vou te convidar a trazer de novo a sua resolução, o seu sankalpa. Afirma então o seu sankalpa pelo menos 3 vezes e depois solta. Deixa livre a sua mente.
exercita assim também o desapego e a entrega, a confiança. A confiança que as oportunidades para você desenvolver determinadas virtudes vão acontecer. E através dos seus pensamentos, palavras e ações, você começa então a se aproximar cada vez mais desse sankalpa, dessa resolução. Vou te convidar agora a começar a perceber o ambiente onde você se encontra. Perceber a luz que toca as suas pálpebras, os sons, perceber a temperatura, a pressão do seu corpo no solo. Perceber talvez um cheiro, um gosto. Aguça os teus sentidos e começa a voltar a tua atenção para o corpo, para o espaço à sua volta. Faz uma inspiração maior, se tiver vontade já começa a se movimentar, começa com pequenos movimentos, expande para movimentos maiores. Se espreguiça. Deita de lado. Se for uma boa ideia, deita sobre o seu lado direito. Aí você deixa um pouquinho mais de espaço para não comprimir também o seu coração. Mas não tem nenhum mal você deitar sobre o seu lado esquerdo também. E depois, quando você sentir que é possível, empurra o tapetinho, volta para uma posição sentada, que pode ser a mesma posição do início da prática, ou pode ser uma posição diferente, com auxílio de bloco de almofada ou sem nenhum auxílio. Você não é mais, não é menos, porque você usa uma almofada, um banquinho, uma parede. E na posição sentada, com os olhos fechados, nós vamos apenas fazer a respiração completa, expandindo o nosso abdômen na inspiração, expandindo as costelas e subindo suavemente as clavículas e os ombros até inspirar por completo. Depois, na expiração, nós vamos descer os ombros, fechar um pouquinho mais, aproximando as costelas e recolher o abdômen suavemente até soltar todo o ar. Então, inspira o máximo que você pode, explora o teu limite. E depois esvazia e solta o ar e novamente tenta soltar todo o ar. Deixar a menor quantidade de ar residual que você puder. E continua. E eu vou puxar aqui uma contagem
que vai ser equilibrada, a mesma contagem para inspiração e para expiração. Você pode fazer essa contagem junto comigo, de 5, mas você também pode adaptá-la para 3, para 4, para 8, para 10. Você vai encontrar o seu ritmo. Então, na próxima inspiração, inspira em 5 tempos comigo. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. E agora solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Continua. Conta mentalmente. E se você achar que é uma boa mudar essa contagem, fica à vontade agora. Aproveita esse espaço maior de silêncio. Vou te convidar a fazer mais 2 ciclos completos. E ao final, você pode unir a palma das mãos à frente do seu coração ou deixar as palmas apoiadas nas coxas, para cima ou para baixo. E de novo eu chamo a tua atenção a perceber esse eu, essa presença, para além da minha, da sua personalidade, do nome, dos papéis sociais, do corpo. Uma presença que é a mesma presença e consciência que habita em tudo. Que é a mesma consciência do todo, do absoluto. Apenas permaneça consciente dessa presença, que apenas observa, que apenas é presente.
E agora sim, todos com as mãos unidas aqui à frente do coração. Você pode usar esse espaço, esse tempo, para fazer agradecimentos, se agradecer por estar aqui, agradecer a sua história, ao seu corpo, à sua mente, aos seus antepassados, ao seu Sankalpa. Ou apenas silenciar. E finalizamos a nossa prática com o mantra da felicidade para todos os seres. Ouça primeiro, depois repita comigo. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Inspira. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Então assim concluímos aqui a nossa prática de hoje. Desejo então que essa presença ela continue ao longo do seu dia. Muito obrigado. Namastê. Até a próxima.